bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de sexta-feira, né, gente? Chegou aí a sexta-feira, hein? Graças a Deus, né? Chegamos aí na sexta-feira, hoje dia 25 de setembro de 2020, 25 de setembro de 2020, amém? Glória a Deus, né? Vamos ver aqui quem está conosco já, deixando um recadinho para nós, né? Hoje nós vamos continuar falando do Salmo número 105, começamos a falar ontem deste Salmo, hoje nós vamos continuar aqui, né? Falando desse Salmo, Salmo 105, e deixa eu ver aqui quem que já deixou pra gente aqui um bom dia, quem que já escreveu aqui pra gente, a paz do Senhor Jesus. Então, quem está aqui com a gente, ó, logo a primeira pessoa que deixou uma mensagem aqui hoje foi a irmã Angelina. Angelina, um abraço para Angelina, para Aimone, né? Nós também temos aqui a irmã Ana Félix, estava com a gente ontem à noite lá na igreja, já tá de novo, hein? Irmã Ana, acho que gosta da gente, hein, Simone? Acho que sim, né? Tava conosco ontem à noite lá no culto presencial, né? E já tá com a gente aqui na live, ó. A Nilza Hedrick, lá da Flórida, nos States, tá com a gente aqui. A irmã Rosa Lousada tá com a gente aqui. A Adelaide Gadelha também já está dando bom dia. A Joana Dark Beraldo também está dando bom dia para a gente. Ó, a Beth Gonçalves está desejando aqui a paz do Senhor para nós, né? A irmã Lourdes também está aqui dando bom dia. A Ana Ramos, o Marcos Amaral também estava com a gente ontem à noite, né? Lá na igreja. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. A irmã Roseli Bortolato também. Opa, só um minutinho. A irmã Roseli Bortolato também está aqui com a gente, né, dando bom dia, a paz do Senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa transmissão, né? E vamos, se você puder, vai compartilhando aí, vai curtindo, né? Tem muita gente que assiste e esquece de curtir, viu, gente? Curte aí, pessoal. Curte aí, manda um coraçãozinho aí pra gente, né? Tá? Deixa o seu comentário, se puder, compartilha. Ó, a Zoraia Conceição Barbosa também já está dando bom dia, graça e paz. Amém? Amém. Zoraia, bom dia para você também. Então vamos louvar a Deus, gente, nessa manhã com a Simone? Amém. Amém? Vamos lá. Bom, como eu ontem cantei um hino da harpa, aí quando eu cheguei na igreja, a irmã Ana pediu para mim cantar outro. Então ela pediu cantar, pastora, canta o Solta o Cabo da Nau. Aí nós vamos cantar esse louvor, amém? É um hino bem conhecido também. E aí, se você já conhece, acompanhe ele comigo, tá bom? Então vamos lá. Contra
Amém. Glória a Deus. Tá aí, irmã Ana. Solta o cabo da nau, irmã. Navega com fé em Jesus. Amém? Amém, pastor? Tem mais um aí para louvar? Tem. Então vamos cantar mais um, né? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Esse aqui acho que todo mundo conhece. Vamos ver. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém, graças a Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs que foram chegando aí, né, durante o momento de louvor. Deixa eu falar mais alguns nomes aqui de alguns irmãos e de algumas irmãs, né, que deixaram aqui pra gente já um bom dia, já deixaram aqui a paz do Senhor Jesus para nós. Olha, quem que tá aqui com a gente já? O irmão Edson Carvalho Prado, um abraço pro Edson. A irmã Rose Madruga,
A irmã Regiane Menezes Vaz, lá da nossa igreja, no Tucuruvi. Amém. Bom dia, irmã Regiane. A Eutália Santos, né? Eutália Santos está lá na Bahia. Olha, a Alice Aparecida Lali, mais conhecida como Valéria, né? Por quê, hein? Por que será? A Tânia Guimarães também está com a gente, direto lá dos Estados Unidos. A irmã Ana Félix, Amém. né? Não sei se eu já tinha falado o nome dela aqui, mas a Genilda também está com a gente, a Genilda Soares Sanches, né? Deixa eu ver quem mais. A Regina Amaral está com a gente também, né? Então temos aí a irmã Sandra Rodrigues, né? Rivânia Santos, Ana Novaes, Lilian Gonçalves, olha quanta gente conosco, bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A irmã Nilza aqui, a irmã Nilza está pedindo oração, porque ela precisa tomar decisões importantes. Vamos orar. Marlene Coelho também já está conosco nessa manhã. Maria Melo não conheço. Depois fale aí, irmã Maria Melo, de onde você é, tá bom? Tá pedindo ajuda em oração aqui, né? Fique conosco, nós vamos ministrar a palavra, depois nós vamos orar juntos, tá bom? Diga de que cidade você está escrevendo, ok? Olha, a irmã Zélia Martins Lopes, a irmã Zélia também mora lá nos Estados Unidos, viu, Simone? Ela é minha aluna virtual, eu não lembro a cidade agora, uns nomes difíceis, né? O Tiago Santos está com a gente também, né? Enfim, temos vários irmãos aqui hoje. Que bom que você está conosco, gente. Amém. Fique aí conosco, nós vamos meditar na palavra de Deus agora e na sequência nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Então nós vamos dar continuidade ao Salmo 105. Nós começamos a falar ontem sobre o Salmo 105. Como é um salmo que tem 45 versículos, então nós falamos uma parte ontem e vamos falar uma parte hoje, tá bom? Um salmo lindo, gente. Olha, eu já tinha lido, mas ontem e hoje eu comecei a meditar nesse salmo aqui e maravilhoso, né? Ontem ainda, quando eu e a Simone, quando nós estávamos indo para a igreja, né? Ontem à noite para o culto, a gente sai daqui da nossa casa aqui na Vila Monumento, perto aqui do Museu do Ipiranga, né? E nós vamos até o bairro do Tucuruvi, onde é a igreja. Então são 12 quilômetros, né? Mais ou menos meia hora de carro. E a gente foi conversando sobre esse salmo, né? A gente foi conversando sobre essa mensagem aqui maravilhosa que está nesse Salmo 105. Então, vamos lá. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, eu não vou nem ler os versículos, mas eu só vou relembrar, né, o que a gente falou ontem, rapidamente, só para quem de repente não ouviu ontem, pegar no contexto, tá? Para você pegar aqui no contexto, tá? Então, olha só, esse salmo, ele começa, né, o salmista aqui, o autor, ele começa conclamando o povo de Deus. Claro que a princípio ele estava escrevendo para o povo de Israel, né? O povo de Deus lá no Antigo Testamento. Então, ele está conclamando o povo a render graças ao Senhor, a cantar ao Senhor, né? Ele está conclamando o povo a buscar ao Senhor, mas ele também está conclamando o povo a fazer conhecidos os feitos do Senhor, né? A narrar das maravilhas do Senhor. Ele também está conclamando o povo a se lembrar dos prodígios, das maravilhas que Deus operou no meio do povo. E aí, na sequência, gente, esse salmista, ele se lembra da aliança, e aqui está a chave, tá? A chave, de repente até depois, Simone, não vai mexer nisso agora, mas depois, se der, a gente pode até cantar de novo aquela música que você cantou ontem, né? No final, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, não é isso que diz a música, né?
Por quê? Porque na sequência aqui o salmista ele vai falar da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, né, com esses 3 patriarcas, prometendo a eles que daria a terra. Gente, isso aqui é muito interessante. Até para quem está fazendo o curso de escatologia comigo, isso aqui é muito interessante, porque Deus prometeu para o povo de Israel, né? Na verdade, eles ainda não eram um povo, eles eram uma família, né? Abraão nem era uma família ainda, né? Abraão era só ele e a esposa. Depois veio Isaac, né? Aí depois Isaac se casou com Rebeca, veio Esaú e Jacó. Aí Jacó, lá na frente, também vai ter os seus 12 filhos. Aí Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel. Mas veja, Deus faz para esses patriarcas uma promessa. Deus faz com eles uma aliança de que ia dar para eles a terra de Canaã, né? A terra da Palestina, tá certo? E isso é uma aliança, é um juramento que Deus faz, é um decreto que Deus faz. E aí na sequência aqui do Salmo, o salmista ele vai narrando a saga, né? Ele vai narrando todo o processo, gente. Que, olha, você sabe, ontem eu e a Simone, a gente estava conversando sobre esse salmo e eu estava fazendo os cálculos, né? Sabe quanto tempo demora desde a promessa que Deus fez para Abraão de que daria aquela terra para eles, até de fato o povo entrar na terra, né? Quando Josué era o líder do povo de Israel e eles entraram na terra, sabe quanto tempo da promessa, né, da promessa que foi feita a Abraão até eles entrarem na terra? Gente, foi aproximadamente 500 anos. Aproximadamente foram 500 anos. Olha, gente, 500 anos é tempo, né? Você pega, por exemplo, o Brasil, né? A gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500. A gente está no ano de 2020. São 520 anos. Olha, o tempo de história do Brasil, vamos dizer assim, é o tempo que demorou desde a promessa feita a Abraão até que o povo de fato entrasse na terra. Mas isso mostra pra gente o quê? Que quando Deus promete, Ele cumpre, né? Mesmo que demore, né? Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, né, Ele vai cumprir, ainda que demore, né? É claro que se a promessa for para futuras gerações tuas, talvez você não vai estar vivo quando se cumprir, né? Mas se for uma promessa para você, para esse momento, para esse tempo de vida que você está vivendo, ainda que essa promessa se demore, ela vai se cumprir, porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha, né? Então, esse salmo aqui, ele vai narrando toda essa trajetória do povo de Israel até que eles entrem na terra prometida, tá? Então, o texto aqui vai narrando, né, que eles eram em pequeno número, inicialmente, era apenas uma família, que eles andavam, né? Quando Abraão chegou ali na Palestina, quando ele chegou em Canaã, ele era apenas um forasteiro. Ele era um peregrino que ficava de lugar em lugar. Mas naquela época, Deus já falou para ele: eu vou dar para você e para sua descendência essa terra aqui. Eu vou dar essa terra para sua descendência, para os seus filhos, para os seus descendentes, né? Mas no começo eles eram em pequeno número, eles eram forasteiros, andavam de nação em nação, mas Deus cuidou deles. O Salmo diz que a ninguém, né, Deus permitiu que oprimisse, Deus não permitiu que ninguém oprimisse a família de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Aí depois nós terminamos ontem falando sobre aquela situação em que Deus permitiu que a fome viesse à terra, né? E aí
para que o povo de Deus, né, para que aquela família, porque, gente, por que essa família é tão importante, a família de Abraão? Por que ela é tão importante, né? A gente precisa fazer as correlações, vamos pensar um pouquinho. Por que essa família é tão importante? Porque Deus prometeu para Abraão que dele ia nascer, né, porque nele, vamos dizer assim, Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Lembra dessa promessa, Simone, que Deus fez a Abraão? Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque seria da descendência de Abraão que ia nascer o Salvador. É da descendência de Abraão, da descendência do povo de Israel, né? Porque os filhos de Abraão depois vão se tornar o povo de Israel, que existem até hoje lá. Estão lá na Palestina, inclusive, né? Lutando, guerreando, mas estão lá. Né? Então veja, Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, na descendência dele. Então isso tem um alcance, existe aí uma profecia, a gente pode dizer assim, da vinda de Cristo, né? Como que todas as famílias seriam abençoadas na descendência de Abraão? Através do Senhor Jesus, através de Cristo. Então, por isso que essa família é tão importante. Então, quando veio a fome na terra, Deus já tinha preparado um escape para essa família. Que foi o quê? Deus enviou, antes da fome ainda, Deus enviou José para o Egito. A gente já falou disso ontem, nós vamos falar novamente. Né? José foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito, tem toda uma história que está lá no livro de Gênesis, até que José se torna governador do Egito, né? Deus permite que José se torne governador do Egito, para quê? Para que José, né, cuidasse daquela família. Na época que José era governador do Egito, a família era mais ou menos de 70, 75 pessoas. Era uma família grande, mas ainda não era um povo, ainda não era uma nação. Era uma família grande. E aí José fez o quê? Ele leva a família dele, né? Ele leva o pai dele, Jacó, que até pensava que José estava morto, né, Simone? Você lembra? Sim. Jacó pensava, né? Jacó pensava que José estava morto, mas aí depois ele fica sabendo que José estava vivo, e José leva o seu pai, leva os seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos, leva toda a família para o Egito para cuidar deles ali no Egito, para dar a eles, né, o suprimento. Então veja aqui, gente, o que você vê aqui? Você vê o cuidado de Deus para com essa família, né? Para que essa família não fosse extinta. Por quê? Porque Deus tinha o plano de trazer o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias, através dessa família, através desse povo, né? Dos descendentes de Abraão, tá certo? Então aí, eu vou pedir para Simone ler para a gente aqui o versículo 23, deixa eu ver aqui, 23 até o 25, tá? Salmo 105, do verso 23 até o verso 25. Vamos ler aqui. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Isso, então veja, quando José trouxe a família para o Egito, é isso que está descrito aqui no verso 23. Então Israel entrou no Egito. E Jacó, né, uma referência, o próprio Jacó, literalmente, né? Mas aqui talvez seja uma referência ao povo. E Jacó peregrinou na terra de Cã, né? Cã aqui era um dos filhos de Noé. Os egípcios eram descendentes de Cã, por isso que fala que Jacó peregrinou na terra de Cã. E aqui, gente, diz que Deus, ele fez com que o povo, então, né, o povo, aquela grande família de 75 pessoas se tornou um povo, se tornou uma nação. Né? A gente sabe que
Eles ficaram quanto tempo ali dentro do Egito, Simone? Você lembra? 400 anos. 400 anos. Então, 400 anos é muito tempo. Em 400 anos, aquela família se tornou um povo, se tornou uma nação ali dentro do Egito. E o texto diz aqui que eles se tornaram até mais fortes do que os egípcios, né? E aí o que diz o texto no verso 25? Mudou-lhes o coração. Aqui é Deus, o sujeito oculto aqui é Deus. Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo, né? E para que usassem de astúcia com seus servos. Então veja, gente, preste atenção aqui nesse ponto agora. Nós vamos tirar uma aplicação prática para a nossa vida aqui, né? Fique atento nessa aplicação aqui para a minha vida e para a sua vida. Olha só, né? Primeira coisa, a gente falou até ontem. Veja que quem está no controle, no comando das ações, sempre é Deus. Nada foge ao controle de Deus. O texto diz aqui que foi o próprio Deus que tornou o povo de Israel mais forte que os egípcios. Mas também foi Deus que mudou o coração dos egípcios para que os egípcios odiassem o povo de Israel, para que os egípcios usassem de astúcia, para que os egípcios escravizassem o povo de Israel. E aí eu fiquei pensando hoje de manhã, quando eu estava meditando, que eu fiquei pensando, por quê, gente? Por quê, né? Por que Deus permitiu o Egito e a opressão logo no início da formação do povo? Porque aqui é a formação do povo de Israel. Aqui é a formação da nação. O que entrou no Egito foi uma família grande. O que saiu do Egito foi um povo, foi uma nação, né? E eu fiquei pensando, por quê, né? Porque, veja, quando lá na frente, agora você tem que fazer um exercício aqui comigo, lá na frente, quando Deus permite, Simone, que o povo seja levado para o cativeiro babilônico, foi porque o povo tinha sido idólatra, né? Lá na frente, quando Deus permite que o povo seja levado para o cativeiro, foi porque o povo tinha pecado contra Deus. Então a gente entende. Bom, Deus permitiu o cativeiro lá na frente, por quê? Porque o povo pecou. Mas e aqui? Por que Deus permitiu o Egito na vida do povo logo no início da nação, na formação da nação? Por que essa nação nasceu debaixo de escravidão? Mas por que essa nação nasceu, esse povo nasceu debaixo de opressão, debaixo do jugo do Império Egípcio, na época o maior império? Por quê? Eu fiquei pensando nisso nessa manhã. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos. Deus permitiu isso para forjar uma identidade nesse povo. Uma identidade nacional, uma identidade duradoura e firme. Porque se você conhecer a história do povo de Israel, gente, olha, gente, isso é tão interessante. Se eu conseguisse colocar na cabeça de vocês o quanto é interessante, o quanto é importante você conhecer a história do povo de Israel, não só a história que está narrada na Bíblia, mas a história depois, porque a história do povo de Israel continua até hoje, gente. Olha, esse povo está vivo ainda, esse povo ainda existe. Quantos povos estão descritos na Bíblia que já não existem mais? Mas esse povo continua existindo. Gente, a gente está falando de Cristo para cá são 2000 anos, mas a gente está falando aqui de um povo que tem aí mais de 4000 anos de história. Mais de 4000 anos. Né? Abraão viveu mais ou menos 2000 anos, eu estou chutando aqui, mas é daí para mais. Né? Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Tá certo? Então você pega 2000 antes, mais 2000 depois de Cristo, são 4000 anos, acredito que até mais. A gente está falando de um povo que tem 4 mil de história, gente, 4000 anos de história, e esse povo continua existindo. Então você precisa entender esse povo aqui é o povo de Deus, povo escolhido, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, é o povo escolhido de Deus.
E eles continuam existindo depois de 4.000 anos. Só que esse povo, se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver que eles passaram por diversas dificuldades. Um deles agora, recentemente, foi até o Holocausto, né? Sim, a Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto com o Hitler. Mas isso daí você tem que olhar ao longo da história. Por quê? Porque depois que eles entram na Terra Prometida, depois eles vão para o cativeiro. Não é? Depois do cativeiro babilônico, eles até voltam para Jerusalém, mas eles ficam debaixo do domínio de vários impérios, o Império dos Medos e dos Persas, o Império Grego, o Império Romano. Depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito destrói a cidade de Jerusalém, os judeus são dispersos por todo o mundo. Né? Veja, imagina um povo sem terra, sem pátria. E não acabou. Durante séculos eles foram espalhados por todo o mundo. Né? Ainda na época lá da Bíblia, a gente tem aquela situação também do que está descrita no livro de Esther, né? Que o Amã, ele queria destruir o povo de Israel. Está lá a história no livro de Esther. Ele queria exterminar, não conseguiu. E muitas pessoas ao longo dos séculos quis exterminar esse povo, mas não conseguiu. Por quê? Porque é o povo de Deus. Aí você perpassa por toda a história, você chega a esse momento que a Simone falou, que foi na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler, né, ele eliminou mais de 6 milhões de judeus, mas não exterminou esse povo. E aí, em 1948, esse povo declara a independência lá, a independência de Israel, isso há 70 e poucos anos atrás. Eles estão voltando para lá, eles estão vivos. Então, gente, por que eu estou falando isso? Deixa eu te explicar. Por que a história desse povo... Por que a história desse povo começou debaixo do cativeiro egípcio? Porque Deus queria forjar uma identidade. Sabe, povos que se iniciam sem essa forja, eles acabam. Mas Deus queria forjar uma identidade firme, forte, duradoura, nacional. Né? E para que essa identidade fosse forjada, era necessário que eles passassem pela aflição, porque isso uniria eles, daria esse senso de povo, essa determinação de lutar pela sobrevivência deles, que eles estão fazendo até hoje. Até hoje eles fazem isso. Então, gente, olha, aplicando aqui, preste atenção agora, vamos fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Eu fiquei até pensando, sabe o que isso aqui parece, gente? É mais ou menos como... Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente entender. É mais ou menos como um filhinho de papai versus um filho que tem que lutar para sobreviver. Quem que está mais preparado para lutar nessa vida? Fala para mim. Quem que está mais preparado para lutar? Aquele filhinho de papai, mimadinho, que tem tudo, não falta nada, papai... Quando ele faz 18 anos, papai dá um carro 0 km para ele nunca precisou trabalhar, né? Ele só fica estudando a vida inteira, nunca vai à luta, né? É mimimi, aquele moço não mimimi, cresce, né? Tá certo? Quem que está mais preparado para a vida? Esse filhinho de papai ou aquele menino que nasceu numa família pobre? Que o menino teve que lutar desde cedo, ir à luta, batalhar, trabalhar desde dos 13, 14 anos, lutar, né? Aprender com as dificuldades da vida. Quem é que está mais preparado para a vida? Quem é? Não é esse segundo caso? Então veja, dá para entender o que eu estou tentando falar? Deus permitiu que o povo de Israel surgisse no contexto de escravidão para forjar uma identidade nacional forte, firme, duradoura, para formar um povo aguerrido, lutador, disposto a lutar contra tudo e contra todos para sobreviver.
E eu fiquei pensando, sabe, gente, nessa manhã, eu fiquei pensando na minha esposa aqui, agora eu vou falar dela. Ixi, sobrou pra mim agora? Ela não sabe que eu vou falar meu dela. Deus. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, né, a Simone, né, o pessoal não sabe, mas a história dela é uma história difícil. Né? A Simone passou por momentos difíceis na infância, na adolescência, né? E isso forjou ela para ela ser essa mulher que Deus me deu de presente. Porque às vezes eu fico pensando, no ministério não pode ser uma filhinha de papai. Né, irmãos? Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse casado com uma bonequinha, sabe? Que nunca foi contrariada. A minha filhinha não pode ser contrariada, né? Se eu tivesse casado com uma dondoquinha, olha, irmão, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Porque Deus me deu uma mulher forte, firme, de fibra, que me ajudou demais nos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque ela foi forjada lá desde a infância. Simone teve uma infância difícil, né? Qualquer dia ela vai contar a história para vocês. Dá uma biografia de 100 páginas. Quando ela for fazer a 50 anos, igual eu, né? Que eu tô colocando aí no Facebook, a cada dia eu tô colocando a história de uma década, né? Então, hoje eu já coloquei a história da terceira década, né? Ontem da segunda, antes de ontem da primeira, né? Aí amanhã eu vou colocar da quarta década e domingo eu vou colocar da quinta década, né? Então, para vocês conhecerem um pouco da minha história. Mas é isso, porque o ministério, gente, o ministério não é para fracos, não é. Ministério pastoral, tem gente que às vezes olha e fala assim, o pastor não faz nada, é sossegado, ele fica lá só lendo, estudando. Gente, as pessoas não entendem o que é ministério pastoral. Eu costumo dizer que só quem entende... Só quem é pastor sabe. Só quem entende o que é o ministério pastoral é outro pastor. As pessoas, por mais que imaginem, não sabem o que é estar na pele de um pastor. Né? A pressão que a gente sofre, espiritual, né? Os desafios, lidar com as pessoas, né? Cada um pensa de um jeito, cada um quer de um jeito, você ter de administrar os egos das pessoas, muitas vezes, né? Você ter de, trabalhar e ainda pregar e ensinar, e instruir as pessoas, e orientar e aconselhar. Olha, e né, às vezes a gente sofre oposições, né, no decorrer da caminhada. Então, assim, tem que ser forte. E no meu caso, eu fico pensando, se eu tivesse casado com uma dondoquinha, né, eu talvez não tivesse mais no ministério, mas eu casei com uma mulher que foi forjada na fornalha da aflição, desde cedo. Aí Deus me deu essa mulher aqui. Então é isso que eu quero dizer, irmão. Não reclame das provações na sua vida. Sabe? Porque Deus usa essas coisas para nos treinar, para nos preparar para a vida, gente. É verdade. Sabe? Aqui, olha o povo de Israel. Quantos povos surgiram naquela época que já não existem mais? Mas o povo de Israel não. O povo de Israel foi forjado na olaria, lá na olaria do oleiro, né? Foi forjado na fornalha da aflição. Por isso eles estão aí até hoje lutando pela sua sobrevivência. Por quê? Porque desde o nascimento eles já nasceram forjados para serem um povo guerreiro e lutador, né? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, deixa eu ver que horas são aqui, são 15 para as 9, eu não quero me estender muito hoje aqui, né? Bom, então, vamos aqui para o versículo 26 agora, olha, vou pedir para a Simone ler o versículo 26 e o 27, tá? Então o povo ficou no Egito durante 400 anos e foi escravizado, ok, verso 26 e 27. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera,
por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Bom, mas Deus quis formar o povo dele nesse contexto de escravidão, né, para que o povo criasse uma identidade forte. Só que não era para eles ficarem na escravidão a vida inteira, né? A luta não dura para sempre, né, irmão? Amém? Jesus. Deus é bom. Deus pode permitir a fornalha na tua vida, mas você não vai ficar na fornalha para sempre. Uma hora você vai sair da fornalha, né? Amém? Amém. E aí Deus, então, levantou Moisés. Né? Deus levantou Moisés, está escrito aqui no 26, Deus lhes enviou Moisés e Arão, né, irmão de Moisés, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais. Então aqui é uma referência àquelas 10 pragas, né? As 10 pragas que Deus mandou ali no Egito para que o faraó libertasse, né? Para que o faraó liberasse o povo de Israel para sair do Egito, tá? E aí a gente tem aqui, ó, eu não vou nem ler, gente, porque são vários versículos, tá? Muita coisa. Do verso 28 até o 36, eu não vou ler. Mas o que você tem aí do 28 ao 36? Você tem a descrição dessas 10 pragas, desses sinais. Mas o que eu quero que você veja aí, por favor, entenda o seguinte, o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus libertando o seu povo. Gente, o Egito na época era o império mais poderoso que existia. E não foi páreo, não para o povo de Israel, mas não foi páreo para o Deus de Israel. Porque quando Deus tem uma promessa, ele vai cumprir essa promessa. Não há impedimento. Não há impedimento. Né? Aos olhos humanos, alguém poderia dizer, mas como nós vamos sair daqui? Né? Um hebreu, um israelita poderia dizer, como que nós vamos sair do Egito? É impossível. Sim, aos olhos humanos era impossível, mas não aos olhos de Deus. Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, Deus mandou os sinais, né, as pragas, inclusive para julgar o povo do Egito, inclusive para julgar as divindades que eles adoravam. E Deus tirou o seu povo do Egito milagrosamente. Irmãos, a história do povo de Israel é uma história de milagres. É uma história de milagres. A história do povo de Israel é a prova viva da existência de Deus. De que Deus existe, de que Deus atua na história, né? E aí veja só, verso 37 agora, vamos ler aqui, versículo 37, Simone, lê pra gente aí. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Olha só agora, preste atenção. Eles saíram do Egito, mas não saíram de mão vazia. Eles não saíram de mão abanando. Diz aqui, no 37, que eles saíram com prata e com ouro, gente. Por quê? Quando eles estavam para sair, os egípcios estavam tão apavorados com aquelas pragas, com aqueles sinais, que Deus diz, não é, para Moisés falar para o povo, pedir, não é roubar, não. Pedir para os egípcios darem algo para eles saírem. E aí os egípcios deram prata, deram ouro, falaram, sai, some da nossa frente, pelo amor de Deus, some da nossa frente. Né? Para vocês saírem daqui, a gente dá prata, a gente dá ouro, a gente dá o que vocês quiserem, apenas sumam da nossa vista, da nossa frente. E aí eles saíram com prata e com ouro. E diz o texto aqui, ainda no versículo 37, que não havia um só inválido. Todo mundo com saúde ainda, gente. Olha só. Olha o cuidado de Deus aqui. Você consegue entender? Esse Deus aqui, gente, é o seu Deus. Ele é o mudou, meu né? Deus. Ele não mudou. O Deus do povo de Israel é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou. Então você vê aqui né, que eles saíram com riquezas, eles saíram com saúde, não tinha nenhum inválido, né? Vamos aqui para o verso
39. Simone, lê pra gente o 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo e um fogo para os iluminar de noite. Isso, então aqui você lembra, né? Aquela coluna de nuvem, né? Que durante o dia era um toldo, diz aqui, era uma cobertura. Porque eles estavam no deserto, e o deserto, você sabe, é muito calor. Então, durante o dia, aquela nuvem era uma cobertura, era um toldo para eles não morrerem de calor, né? E à noite se tornava uma coluna de fogo. Porque era muito frio. Porque de dia era muito calor, durante o dia era muito calor, à noite era muito frio. Só que à noite também servia como uma iluminação, né? Que era muito escuro, então aquela coluna de fogo iluminava, e quando eles estavam em marcha, dirigia a marcha deles, tá certo? Então, tá aqui, olha, eu gostaria que você percebesse, gente, o cuidado de Deus. Que você percebesse que Deus estava guiando o povo deles ao longo de séculos para levá-los à terra prometida e cumprir a promessa que ele havia feito lá atrás, séculos antes, para Abraão. Porque Deus cumpre aquilo que ele promete, ainda que demore, ainda que hajam obstáculos. Obstáculos vão haver, gente. Deus vai cumprir as promessas dele sem nenhuma dificuldade, é ilusão. Os obstáculos vão existir. Fazem parte, até para nos treinar, até para nos forjar, até para nós aprendermos a nos quebrantar, para nós aprendermos a ser dependente de Deus. Os obstáculos vão existir, mas se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele vai levar você, Ele vai te levar até o cumprimento dessa promessa, né? Ele vai te levar. Então veja só, aí vamos lá, verso 40 e 41 agora, 40 e 41. Pediram e ele fez vir codornizes e saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Isso, então aqui fala do quê? Fala do alimento que eles tiveram no deserto, né? As codornizes, carne, né? Diz do pão do céu, que é o maná, né? Que Deus mandava todos os dias para eles, e da água, porque no deserto não tem água, mas lembra que a água brotou da rocha, né? Diz aqui, fendeu a rocha e dela brotaram águas. Então, gente, preste atenção aqui, ó. Eu anotei até umas palavrinhas chaves aqui, ó. Preste atenção. Sinais, riquezas, saúde, proteção, direção e provisão. Né? Sinais, as 10 pragas. Riquezas, eles saíram do Egito com prata e com ouro. Saúde, não tinha nenhum inválido entre eles. Proteção, porque a nuvem servia de proteção e direção, tá? Então, proteção e direção, e provisão, porque eles tiveram água, pão e carne. Deus cuidou de tudo, gente. No deserto. No deserto, não tinha supermercado. Não tinha supermercado, não tinha campos para plantar e para colher. Deserto é uma terra árida, não tem, né? Como plantar, né? Exatamente. E no deserto Deus sustentou o povo dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Amém. Né? Então, gente, vamos lá. Para a gente concluir aqui, ó. Versículo 42 agora, diz assim, não é? Por que Deus fez tudo isso, então? Verso 42, porque estava lembrado da sua santa palavra. Olha aqui, Deus lembrava da santa palavra dele, da promessa dele, da aliança dele, né? Então estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, verso 43, e conduziu com alegria o seu povo, e com júbilo
e com jubiloso canto os seus escolhidos. Então, porque Deus estava lembrado da sua santa palavra, ele conduziu o povo dele pelo deserto, com alegria, com júbilo, né? E aí o verso 44, olha, o cumprimento aqui da promessa. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, né? Então Deus deu para o povo dele a terra das nações. Que nações? As nações que habitavam ali na Palestina, né, em Canaã. Antes do povo de Israel tomar posse da terra, já tinha nações ali, mas Deus deu para eles as terras das nações. E eles, né, os israelitas, se apossaram do trabalho dos povos. Porque quando eles entraram na terra, já estava tudo pronto. Tinha casas. Terra que mana leite e mel. Né? Tinha casas, tinha plantações. Deus deu. Né? Se apossaram do trabalho dos povos. O trabalho que esses povos tinham feito antes ficou para o povo de Deus. Né? Por que Deus expulsou aqueles povos? Porque eles, eu falei até ontem na pregação lá na igreja, né? O cálice da ira de Deus tinha já transbordado em relação àqueles povos que eram grandes pecadores diante de Deus. Então Deus desapossou aqueles povos e deu a terra para o seu povo, para o povo de Israel. Tá? Agora olha só, para a gente fechar essa mensagem aqui nessa manhã, olha que interessante. O verso 45 diz o seguinte, olha, preste atenção agora, olha só, Simone, que interessante. O 44 diz que Deus deu a terra para eles, mas o 45 diz assim, para quê? Com qual propósito Deus deu a terra para eles? Para que lhe guardassem os preceitos e lhe obedecessem as leis. Aleluia, né? O salmo termina com a palavra aleluia. Mas a gente sabe, gente, nós sabemos que o povo falhou, né? Deus fez tudo isso. Deus deu para eles a terra, conforme havia prometido. Mesmo que demorou 500 anos para acontecer a promessa, Deus deu. Mas Deus deu a terra para quê? Para que eles guardassem os preceitos. Para que eles observassem as leis de Deus. Está aqui no verso 45. Mas a gente sabe que o povo falhou nisso. E por isso, Deus permitiu o cativeiro. Então, de uma certa maneira, essa aliança de Deus com Abraão ainda precisa ter um cumprimento total, né? Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão a terra, veja, até lá no versículo 8 do Salmo 105 diz, lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações. É uma promessa de perpetuidade. E o povo de Israel, eles estão lá hoje, eles conseguiram voltar, mas ainda tem muito conflito, eles não têm plena posse da terra ainda. Eles não têm plena posse nem da cidade de Jerusalém, é uma briga ali dentro. Então, gente, nós aqui, para quem está fazendo o curso de escatologia, né? Por isso que nós entendemos que vai existir o reino milenar, o milênio. Porque no milênio, depois da vinda de Cristo, aí sim essa promessa vai se cumprir plenamente. Ou seja, Deus vai dar a terra perpetuamente para o povo de Israel. E o próprio Senhor Jesus vai reinar ali de Jerusalém. E todos os povos e todas as nações da terra serão abençoadas através desse governo justo que Cristo vai exercer ali em Jerusalém, no reino, né? No reino milenar que o Senhor Jesus vai estabelecer aqui na terra. Então veja, olha, gente, olha a abrangência desse salmo. Isso que eu estava conversando com a Simone ontem. Quando você tem um conhecimento amplo dos fatos, né, da história, você consegue ter uma interpretação muito interessante do texto bíblico, né? Então olha a abrangência, né, deste salmo aqui, amém? Mas é isso, Deus ele cumpre a sua aliança, ele cumpre as suas promessas e é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar de novo, nós cantamos ontem, né?
E vamos cantar novamente que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Vamos cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, graças a Deus. Amém, gente? Que bom, né? Que bom que você está conosco nesta manhã. Nós vamos agora orar, tá? Eu vou pedir aqui para Simone orar, né? Para ela fazer a oração. Vários irmãos aí deixaram seus pedidos de oração, né? Nessa manhã. Infelizmente a gente não tem como ler, né? Todos os pedidos de oração, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, né, o que você escreveu aí. Amém. Nós vamos orar e coloque a sua vida então diante do Senhor nessa manhã. Amém? Amém. Vamos orar. Amém.
Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta semana abençoada, por essas ministrações tão maravilhosas que recebemos da parte do Senhor. Amém. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor tem confirmado sobre a nossa vida, assim como na vida do povo de Israel, amém, o teu cuidado, Senhor, o teu amor, a tua provisão. Senhor, nós, Pai, somos realmente abençoados, porque fomos alcançados pelo Senhor e temos a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, guardando-nos e protegendo-nos em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Pai, como nós realmente estivemos aqui, Pai, aprendendo. O Senhor é um Deus de aliança, um Deus que faz promessas, um Deus que cumpre cada uma das promessas que o Senhor tem, ó Pai, dado sobre as nossas vidas, e nós agradecemos ao Senhor por este cuidado tão especial, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Agora, nesta manhã, nós oramos, meu Deus, por todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Senhor, nós oramos, Pai, por suas necessidades. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor esteja, Senhor, estendendo a sua mão provedora, a sua mão misericordiosa, a tua mão de cura, Senhor, a tua mão, Pai, que faz o impossível. Deus, nós oramos nesta manhã, Senhor, pedindo para que o Senhor alcance, Senhor, os seus filhos e abençoando os seus familiares, abençoando os seus relacionamentos, seus negócios, abençoando, Senhor, financeiramente, abençoando, Senhor, emocionalmente, cuidando desta área de nossas vidas, livrando-nos de toda ansiedade, de todo peso, de toda culpa, de toda preocupação, de toda ansiedade. Amém. Pai, no nome de Jesus, estende a sua mão poderosa sobre o teu povo, Senhor, abençoando espiritualmente, que possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus e da tua santa palavra, que possamos buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, que possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, como declara a tua palavra sobre nós. Pai, que possamos realmente dar, ó Deus querido, atenção, que possamos realmente buscar a tua face, porque nós cremos que o Senhor tem bênção para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, estende a sua mão de graça e de misericórdia sobre o teu povo, aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o teu povo possa ver a tua mão curadora, Senhor, o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada um. No nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus de milagres. Senhor, que o Senhor possa realmente cumprir o seu milagre, Pai, na vida dos seus filhos, nesta área, Senhor, de saúde. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã e confiamos, Pai, de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Colocamos a vida dos nossos filhos, como temos colocado, Senhor, todos esses dias diante do Senhor. Nós aqui estendemos esta oração sobre a vida dos nossos filhos, para que o Senhor possa abrir portas, para que o Senhor possa abençoar emocionalmente, para que o Senhor possa abençoar financeiramente, abençoar os seus relacionamentos, sua vida familiar. Estende as suas mãos, Pai, para que o Senhor realmente possa alcançar espiritualmente a vida de cada um dos nossos filhos. Eu coloco a vida dos meus filhos diante do Senhor nesta manhã, suas necessidades, e coloco a vida também dos filhos, Senhor, dos seus filhos que estão aqui conosco nesta manhã, e cada uma das suas necessidades. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, guarda, livra, protege e abre as portas. Nós oramos nesta manhã e oramos crendo na sua palavra, na sua promessa, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né, gente? Que bom ter estado com vocês, né? Mais essa semana aí nessas lives que Deus nos permitiu
fazer, né? Amém. Então, um abraço aí para todos os irmãos, né? A gente tem aqui a Benilde Barbosa, tá com a gente aqui também. Seja bem-vinda, viu, irmã? Amém. Deus abençoe a sua vida aí, tá? Enfim, temos várias pessoas, né, que entraram aqui. Me parece algumas pessoas que não têm estado conosco em outras ocasiões, né? A irmã Mercedes, essa já tem estado bastante com a gente. A Mercedes Madruga, lá de Portugal, tá com a gente, né? Amém. Então, muito bom ter estado com vocês, tá? Para quem tem nos acompanhado, no domingo nós teremos o culto lá na igreja do Tucuruvi, às 10 horas da manhã, tá bom? Então, participe conosco, domingo às 10 horas, Amém. transmissão ao vivo, online, pelo Facebook, pelo YouTube, tá? E vocês sabem, né, gente, como a gente tem falado, né, com a permissão de Deus, na próxima segunda-feira, eu tô fazendo 50 anos, cinquentão, né, gente? Cinquentão com corpinho de 30. Menos, né, menos? Mas olha, pessoal, então, eu tô colocando aí no meu perfil pessoal do Face, na minha timeline, na minha página também do Face, eu tô colocando a cada dia, né, eu tô colocando a história de uma década da nossa vida, né? Então acompanhe lá, tô colocando fotos, né, tô colocando a história nossa. Então, se você puder, curte lá, né? Olha as fotos, leia o texto para você conhecer um pouquinho mais a nosso respeito, tá bom? E é isso daí. Então, um bom final de semana para todos, tá? A Neuza Robert tá dizendo aqui pela primeira vez hoje. Seja bem-vinda, Neuza, tá? Amém. Deus abençoe você, ok? Depois você diga aí pra gente de onde você é, diga pra gente qual é a sua cidade, a sua igreja, tá bom? Então é isso daí. Um bom final de semana a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um bom final de semana. E terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Amém? Beijo para vocês. Tchau, tchau.